Tá difícil hoje, hein? Hoje tá rodando aqui, mas não... Tá entrando? Ela já teve dificuldade de conectar com o Face hoje. Tá passos lentos hoje. Exato, que aqui também tá. Não tem. Para você no celular já apareceu alguma coisa, Suzana? Não. Não, né? E também não apareceu nada no computador. Ah, eu acho que a minha voltou. Se você quiser entrar pelo notebook durante a live, a gente troca, não tem problema. Já. Voltou. Eu vou entrar por lá, então. Tá bom? Uhum. E aí, já estamos ao vivo. Então, podem começar. A Romina vai trocar de celular, aí, enquanto isso, vocês vão apresentando. Pode ficar à vontade. Boa noite, família Amor Exigente. Como vai você? Cada vez melhor. Cada vez melhor, lógico. Estamos aqui mais uma vez com uma super e competente voluntária de Amor Exigente, Romina Miranda. E com as minhas parceiras tops, incansáveis, Yaren e Tânia. Sou Suzana, coordenadora de grupo de família em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Lembrando que nossas reuniões acontecem todas as quartas-feiras, às 19 horas, horário do Mato Grosso do Sul, e 20 horas, horário de Brasília. E também convidamos vocês a participarem dos nossos canais, né? Nós temos os nossos canais de comunicação, Face, Instagram e o nosso canal no YouTube, onde ficam gravadas todas as nossas lives, que aí você pode assistir como você quiser, da maneira que você quiser e no horário que você quiser, ok? E temos essa ferramenta. Que ferramenta maravilhosa, né, que apareceu para nós nessa pandemia, que a gente alcança tantas pessoas, né, que nas nossas reuniões de partilha, temos, assim, o convívio do Brasil, né, nós temos pessoas do norte ao sul nas nossas reuniões. Né? Então, as nossas lives vocês podem assistir também no YouTube. Né, Tânia? Isso mesmo. Boa noite a todos. É uma grande satisfação estar aqui essa noite. Meu nome é Tânia Cunha, sou voluntária do Amor Exigente aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E é mas uma grande alegria receber a Romina aqui conosco essa noite. Eu estou muito feliz porque a Romina fez uma grande diferença na minha caminhada enquanto coordenadora de grupo de família. Por quê? Porque ela me abriu os olhos para um novo direcionamento na codependência entre casais. E eu fiquei muito grata, sou muito grata a ela por isso, e é com muita gratidão também que eu estou recebendo ela aqui. E eu tenho certeza que essa noite vai ser uma noite inesquecível para nós, porque nós trazemos um tema, a Romina está trazendo um tema, que é a individualidade nas relações. Acredito que todo mundo vai tirar muito proveito, porque a Romina realmente, né, tem uma bagagem extraordinária, e foi com muito prazer que eu recebo ela aqui, né, Yaren? Com certeza. Boa noite para essa grande família. Nós estamos aqui mais uma vez com
essa noite maravilhosa em Campo Grande, que parou de chover, para a gente poder estar aqui partilhando esse aprendizado maravilhoso. Eu quero dizer para todos vocês que a chuva parou, porém nós estamos com uma dificuldade imensa com a internet. Então, se começar a travar, se começar a falhar, eu queria muito que vocês me ajudassem falando lá no chat para a gente poder ir se reorganizando por aqui. Eu me chamo Yaren, sou coordenadora de grupo de família aqui de Campo Grande. Estou junto com as minhas lindezas de parceiras e hoje como esposa para partilhar com vocês muitas dúvidas. E essa convidada aqui, ela é tão querida e tão assistida pela programação do Amor Exigente. Romina Miranda, ela mesma. Ela que é tão especial, particularmente na minha história, sabe? Então, eu fico lisonjeada de poder estar aqui com vocês e com ela. A Romina, para quem não a conhece, ela é terapeuta familiar sistêmica, especializada na área de dependência química e na dependência afetiva. Ela é jornalista, escritora, e dentre várias formações que ela tem e especializações, ela é coordenadora internacional de grupo de cônjuges. E que prazer poder estar aqui com você, viu, Romina? Obrigada por aceitar o nosso convite com tanto carinho. Eu vou parar de falar, deixar ela contar um pouquinho da história dela para nós, se apresentar, porque senão vocês vão me chamar de puxa-saco. Conta para nós aí, Romina, um pouquinho da sua história. Ai, meninas, muito obrigada. Você sabe que eu sempre vejo vocês, essa telinha assim, vocês três e alguém, sempre eu vejo no Facebook, né? Aí quando vocês me convidaram para a live, eu falei, agora sou eu o quarto elemento dessa telinha aí, desse quadro. Muito obrigada pelo convite, vocês também são muito queridas para mim. Eu acho muito legal a gente realmente ter a oportunidade de, infelizmente, por meio da pandemia, mas a gente tem que olhar as coisas boas que vieram e realmente essa possibilidade para nós que estamos tão longe, né, e que dificilmente, né, teríamos a possibilidade de estarmos juntas com mais frequência, estamos agora e podemos fazer essa noite aqui juntas, falando sobre algo que possa acrescentar aí na vida das pessoas que conhecem a nossa programação do Amor Exigente, daquelas que ainda não, né? Então, assim, a minha história, resumidamente, eu iniciei nessa nossa caminhada, né, também por meio de uma relação conjugal com a presença do comportamento do meu padrão codependente com a dependência química, no caso do meu ex-marido, né, que na época era marido, mas hoje não é mais. Mas, justamente quando eu me separei, foi quando eu entrei em contato com a questão de que a codependência era minha, né? Então, a relação acabou, mas a codependência ficou comigo, né? E a gente achava que a mágica seria feita. Quando eu me separar, vai estar tudo resolvido, né? E aí, assumindo o que era meu, foi quando eu tive a oportunidade de conhecer os grupos, de conhecer a programação. Comecei, na verdade, a entender as minhas questões e foi quando eu resolvi começar a estudar mesmo a área. Na época, comecei como jornalista, levando a mensagem através de revistas, de programas de TV, nos quais vocês sabem, né? Estive aí com a dona Mara durante um tempo, e depois comecei realmente a buscar a área da terapia familiar. Hoje venho buscando sempre o aprimoramento na área da codependência, da dependência afetiva, e hoje estou efetivamente atuando nessa área, e estudando bastante sempre, porque nossa questão da codependência ainda é algo que, para nós, né, em Amor Exigente, parece que é algo que é tão claro, mas a cada dia a gente vê que as pessoas têm muitas e muitas dúvidas em relação a isso, né? Então, a cada live, a cada palavra, a cada oportunidade, a gente sempre atinge uma nova pessoa ou até as que não são novas, mas com um novo olhar, né? Então, para mim é fundamental ter a oportunidade de falar sobre isso e agradeço muito a oportunidade de estar aqui e da gente abordar um tema que eu acho que é bem relevante aí dentro do contexto
da codependência, né? Se nós pensarmos que tanto a codependência quanto a dependência afetiva trazem essa necessidade dessa fusão dos indivíduos, né? Os indivíduos querem ficar fundidos um ao outro e 24 horas e vão, na verdade, perdendo a sua individualidade, que é aquilo que nós nos propusemos a conversar um pouquinho hoje. Então, acho que é bem legal poder falar sobre esse tema. Falar em distanciamento, eu vou começar então com a minha primeira pergunta. Tá bom. Distanciar, a gente sabe que é um verbo que geralmente ele transmite uma ideia de frieza, né? E de indiferença, e possivelmente por causa disso, temos muitas dificuldades em abrir o espaço entre nós e o nosso companheiro, nós e as pessoas que estão em volta. Como que a gente pode lidar com essa diferença de personalidades? Bom, então acho que o mais importante inicialmente é a gente realmente olhar para esse preconceito, pré-julgamento que existe em relação, até falta de entendimento mesmo, sobre o conceito do desligamento ou do distanciamento emocional, quando nós falamos sobre isso, né? É sempre importante lembrar que, em princípio, vem a ideia do distanciamento, então eu vou abandonar, eu vou abrir mão, eu não vou ajudar, ou vou me tornar egoísta. E não tem nada a ver com isso, muito pelo contrário, né? Quando eu me distancio do outro, é que eu crio a possibilidade de um vazio fecundo, ou seja, um vazio cheio de possibilidades. Eu só posso começar a ajudar alguém quando eu crio justamente esse distanciamento para eu respirar, para eu me fortalecer, e então, se for o caso, a gente dá continuidade aí ao relacionamento, unidos ou não, mas uma nova perspectiva, né? Então, o distanciamento não tem a ver com abandono, com negligência, com deixar de amar, tem a ver com nós nos desligarmos do problema, daquela magnitude que a gente costuma imprimir às relações, de olhar para a questão da dificuldade, olhar somente para o problema, sem olhar para as possibilidades. Então, é disso que a gente precisa se desligar. E quando a gente fala no processo do autoconhecimento, que é aí parte integrante da nossa libertação do padrão da codependência, nós não temos como focar no nosso autoconhecimento se nós não estivermos capazes de praticar o distanciamento ou desligamento emocional diariamente. Porque sempre, né, que nós nos voltamos a cuidar de nós, sempre vão continuar existindo questões, não só com o nosso desafio, mas diversas questões que vão, de alguma maneira, nos distanciar da possibilidade de cuidar de nós, né? Porque vêm outras emoções, vêm outros sentimentos, e se nós não tivermos essa capacidade de criar esse espaço entre nós e os problemas, nós não vamos ter condições de achar esse lugar onde nós nos cuidamos, né? Então, quando a gente fala em como lidar com essa questão, eu acho que o primeiro ponto é entender que não tem nada a ver com falta de cuidado, falta de carinho, falta de amor. E segundo, entender que também o desligamento ou distanciamento não é algo estanque, que a gente faz uma vez, nossa, agora eu me distanciei e estou pronta. Não. Todos os dias a gente tem que estar treinando formas de nos desconectarmos das emoções negativas que são oriundas dessas relações, e não do indivíduo, né? O que aquele indivíduo, o que aquela relação deflagra em mim de negativo que eu preciso me distanciar, e não necessariamente dele. Então, acho que é esse o grande exercício, nós lidarmos com, como se nós falássemos em externalizar o problema da minha pessoa ou do outro, e deixar esse problema com formato próprio, é dele que eu vou me distanciar, né? Nós já temos aí nos nossos princípios, nas nossas metas, nos nossos lemas, toda a questão aí de que somos sempre convidados a separar a doença do indivíduo, né? A separar o comportamento do indivíduo, e é essa a minha perspectiva a respeito de distanciamento emocional, de desligamento emocional. Não é do indivíduo, mas é de tudo que pode surgir que não seja saudável para nós. Às vezes, eu senti, assim, no meu começo de processo, que todas as vezes que eu me distanciava, né, do meu esposo, no caso, eu sentia como se eu estivesse me distanciando de mim mesma.
Então, aquela individualidade, eu falava assim, não, a gente é um só, não tem por que a gente dividir isso, né? Eu tenho que sentir a dor dele sim, eu tenho que fazer por ele sim. E foi uma barreira muito grande. Você me ajudou muito, muito nesse processo. Gratidão. Bom, que bom saber. Mas você sabe que às vezes a gente ouve com muita frequência, né? Não é nem às vezes, eu acho que todas as reuniões que nós temos aí de grupos, e eu agora me refiro ao nosso grupo de cônjuges aos sábados, sempre pessoas novas ou pessoas que estão iniciando aí na caminhada, que trazem essa dura vivência, né, de achar ou de sentir que ainda são totalmente fusionadas ao outro, que a emoção, o sentimento, o comportamento, ela vai ter que dar conta daquilo, né? Então, no começo a gente percebe o discurso ainda de não conseguir olhar para essa individualidade de cada um, é tudo uma coisa só, né? E depois que a gente vai separando, acho que quando a gente começa o exercício das raízes culturais, eu acho esse nosso princípio do mês aí extremamente maravilhoso para esse contexto, porque a gente começa a separar quem é ele, quem sou eu, a história dele, a minha história, a gente já começa a conseguir fazer um pouco desse trabalho aí de desconexão das emoções, né? A gente começa a se enxergar como indivíduo, portanto, temos que ter nossa individualidade. Mas é um processo mesmo, né? Que bom saber. Realmente, né, nas raízes culturais, é onde começa realmente a nossa mudança, né? A gente começa, né, primeiro princípio nosso, né, que nós trabalhamos ele o mês inteiro, e a gente, às vezes, leva muito tempo para descobrir as coisas das nossas raízes, né? E ali vem a nossa mudança, porque eu sou assim. Então, eu vou fazer uma pergunta para você. No individualismo egoísta, a pessoa só pensa nela, certo? Somente o jeito dela que é perfeito, sem pensar nos desejos dos outros e tal. Na individualidade, é você fazer o que você gosta, desde que seja lícito, certo? Né? Exemplo meu, assim, eu gosto de praia, então eu gosto de escutar o barulho das ondas, eu gosto de andar à beira-mar, eu não imponho isso a ninguém, certo? Como conseguir isso num relacionamento onde o outro quer ser o próprio dono da situação, o dono da verdade? Como mudar? Então, acho que vem novamente, né, a questão de só posso mudar a mim, não posso mudar o outro. Esse é o primeiro ponto. Mas eu acho, assim, muito interessante essa ideia de que o quanto é importante no relacionamento, e eu acho que, mais uma vez, raízes culturais vêm nos mostrar isso, o quanto a gente precisa conhecer a raiz cultural que me faz, por exemplo, ter mais afinidade, como você disse, eu gosto do mar, eu gosto de um ambiente mais calmo, eu gosto de me relacionar com pessoas ou não, isso tudo vai sendo construído pelas nossas raízes. Enquanto que o indivíduo que está conosco, de alguma maneira, tem outra vivência e não vai corresponder a todas as nossas idealizações, né? Então, eu quero alguém que corresponda que eu sou, a maneira como eu me relaciono. E não vai ser assim, né? Agora, eu acredito que só no exercício do sair desse egóico que você cita, esse egoísmo, é que nós podemos ter a empatia para entender que o outro também tem a individualidade dele. E até onde vai esse limite, né? Então, eu gosto da praia, o indivíduo gosta da montanha, né? Como é que a gente vai fazer para poder vivenciar algo que é da relação e não é de um e nem do outro? Aí eu acho que me lembra muito a metáfora, não sei se vocês já ouviram uma história do porco-espinho, né, da família de porco-espinho, que como eles vão se aconchegando um ao outro para ficarem juntinhos no inverno, apesar de terem os espinhos, e eles vão colocando lá o espinho um no meio do outro assim e vão arrumando um jeito de se aconchegar. E eu acredito que nós temos exatamente essa vivência, né? Não vai haver em nenhum momento ninguém que corresponda 100% ao nosso modo de ser, às nossas expectativas. E até que ponto, né? Eu estou disposto a ir em favor da relação ou em manter essa ideia de eu ser o que tudo sabe, o que está tudo certo. E aí a gente tem uma vivência bem próxima da codependência, né? Codependência tem essa dificuldade em
deixar que as coisas sejam como elas têm que ser. Nós temos o hábito, quando estamos aí nos padrões relacionais mais ruins ou mais intensos, de querer que as coisas sejam do nosso jeito, né? Isso faz parte do controle, isso faz parte de toda uma dinâmica da relação codependente. Mas quando a gente percebe que é através do viva e deixe viver, é através da empatia, do acolhimento, do respeitar as diferenças, que a gente vai dando esse aconchego aí do porco-espinho, né? Mas é tudo muito diferente de egoísmo. E eu acho que isso é muito importante a gente dizer, porque, infelizmente, as pessoas, quando em codependência começam a entrar em recuperação, têm uma falsa sensação de que estão sendo egoístas, né? Então, nossa, eu não sou mais aquela extrema cuidadora. Será que eu estou sendo egoísta ou eu estou vivenciando exatamente o meu papel na relação? Esse foi exatamente aí onde entrou o meu bloqueio. Quando eu comecei a ver o que eu gostava, o que eu estava deixando de fazer, as coisas que eu parei na minha vida para poder viver a vida do meu esposo, eu falei assim, gente, eu estou sendo muito egoísta. Por que eu vou sair e ele vai ficar lá em casa usando droga? Por que eu vou fazer tal coisa sendo que ele vai ficar em tal lugar? Né? Eu ficava horrorizada de fazer uma unha e falar assim, nossa, eu deixei ele em casa e estou fazendo a unha. Puxa vida. Sim. Aí foi isso que foi me desbloqueando. Que eu fui percebendo que realmente eu tinha que vir em primeiro lugar, né? Eu não posso amar o outro sem me amar primeiro. Só que isso para mim foi uma frase tão difícil de aceitar, tão complicada, que eu fiquei, nossa, totalmente travada. Eu fui embora do amor exigente umas quantas vezes, né, meninas? Não chega desse negócio, não quero mais. Que história é essa de mandar eu fazer minhas coisas? Não. Como assim eu tenho que cuidar de mim, não é? Não sei nem o que é isso. Isso é muito, né? Isso com a esposa e nos grupos de pais, como é que é? Os pais também não saem, não podem fazer nada, tem que ficar sentado ali no sofá esperando a noite inteira o indivíduo chegar para ver, né? Porque tem que estar lá, como coisa que você ficando lá, sentado, esperando e só pensando, vai mudar alguma coisa que está acontecendo na rua, não vai. Mas nós fazemos isso, eu fiz muito. E você disse... Romina, eu achei interessante quando você falou, né, que você acha que o indivíduo saindo da sua vida, pronto, eu já estou curado da codependência, e não é assim. Né? Quando a pessoa não tem muita noção do que é ser codependente, ela acha que você é codependente somente com aquele seu desafio, né? E isso tem que ser praticado durante toda a vida. Então, eu vou te dar um exemplo. Às vezes, o marido chega e está emburrado, está lá com algum problema, está de bico, e aí você começa a se perguntar o que eu fiz, não é? Uhum. O que eu fiz, o porquê que ele está assim, o que aconteceu, que eu sou o responsável. Ou então, se você resolve realmente te colocar em primeiro lugar e às vezes não atender a um pedido prontamente, né, da pessoa, e você se sente culpado depois, né? E você fica remoendo aquele sentimento e fica rodeando, querendo agradar a pessoa para que ela volte a sorrir, fazendo tudo para suprir aquela situação, né? Para aquela situação não ficar desagradável, você não se sentir responsável por aquilo, né? Eu queria que você comentasse um pouco isso. Então, essa questão do ser codependente de, né? A gente ouve muito isso. Eu sou codependente do meu marido, sou codependente do meu filho, sou codependente de não sei quem. E não, né? A codependência é minha e nesse momento eu estou me relacionando com tal pessoa cujo padrão de funcionamento me deflagra uma maior intensidade na codependência. E outros menos, mas não significa que é né, que se eu cortar isso ou aquilo, não vai haver mais. E aí a gente vem, né, para a questão aí do surgimento da codependência, e isso acho que é um processo que, quando a gente vai descobrindo, fica cada vez mais claro o nosso caminho a ser percorrido para a libertação desse padrão, é que essas questões todas foram iniciadas na nossa infância, na maneira como nós tínhamos essa ideia de que éramos responsáveis, muitas vezes, pelas questões
que quando pequenas, nós achávamos que eram responsáveis pela alegria do nosso pai, da nossa mãe. Se eles brigavam, era nossa culpa, se tinha briga na casa, era culpa, se estava tudo bem, era por nós, porque a criança, ela tem esse movimento egóico de achar que tudo gira em torno. Então, tudo que acontece na minha casa é culpa minha, o bom ou o mal. Quando a gente vive a codependência na infância, ou seja, com pais que sejam não só na questão aí da dependência química, mas em outras esferas, a gente cresce achando que a gente é responsável pela emoção do outro. Então, quando esse marido chega bravo, ou o filho está com uma cara diferente, que a gente acha que a gente vai fazer toda uma dinâmica circense para fazer eles ficarem alegres de novo, é porque a gente ainda está nesse processo de responsável por isso que está acontecendo, sendo que, na verdade, pode haver uma retroalimentação do meu padrão e o outro já sabe isso. Então, eu sei que se eu chego assim, ela vai fazer de outro jeito. Na hora que a gente começa a quebrar isso tudo, não vem mais para nós, a gente não abraça mais essa emoção negativa do outro. Ele começa a se responsabilizar pelo que ele sente, pela maneira como ele se comporta, e nós por nós. É fácil falar, né? Na hora de vivenciar é muito difícil, mas não tem outros caminhos se não for pela nossa forma de conhecer, nossa dinâmica, como é que a gente responde a cada um. É a relação mesmo, né? É conhecer a nossa forma de nos relacionar. Você acha que você acha que uma mãe codependente como essa, ela pode desenvolver nos filhos a codependência? Sem dúvida, né? A codependência é um padrão que, inclusive, dentro da teoria sistêmica, ele é transmitido de forma inter ou transgeracional, que a gente fala, de geração em geração. Porque se eu nasci numa família onde eu desenvolvi aquele padrão e eu não tenho nenhuma intervenção ao longo da minha vida, eu vou reproduzir nas minhas relações aquilo que eu sei. Né? Então, eu não sei falar não vou saber falar não nem para o meu pai, nem para o meu marido, nem para o meu filho. Eu sou cuidadora extrema, aprendi desde pequenininha que eu tinha que cuidar da minha família. Com os meus filhos, eu continuarei sendo. Então, é nesse sentido que é um ciclo que precisa ser quebrado, né? Então, o que eu cuido hoje, eu estou cuidando também de amanhã, né? Para não reproduzir esse movimento nos meus filhos, que eles não reproduzam no outro e no outro, porque é uma forma que eu aprendo a me comportar, a me relacionar. E eu vou, como eu me relaciono na minha família, como eu vou me relacionar na sociedade, ou como eu vou me relacionar com a família que eu vou constituir, né? Então, não tem como sair desse caminho se nós não olharmos para isso e não tivermos aí essa intervenção que hoje nosso grupo de apoio nos proporciona viver tudo isso, né? E é um choque, né? Você começar a falar não, você começa a se bloquear em um monte de coisas na sua vida, você começa a desconstruir um monte de coisas da sua raiz cultural, né? E aí, comigo, o maior choque foi quando eu comecei a falar não para amor exigente. A Tânia e a Suzane iam lá e falavam assim, não, volta aqui, faz tal coisa essa semana, faz uma espiritualidade aqui essa semana, faz não sei o quê. Eu falava, não, essa semana eu não vou. Não, você vai sim, a gente precisa de você lá. É o que aconteceu. E era um bloqueio, assim, que para mim, todo dia eu arrumava um problema, eu falava, não, eu não vou, não, eu vou ficar lá em casa, vou sair com a minha mãe, vou, sei lá, vou fazer qualquer outra coisa, mas amor exigente eu não vou, não. Aquilo lá só fala coisa que eu não quero fazer, eu vou lá fazer o quê? É a nossa tendência em continuar vivendo da mesma forma, né? Então, eu já sei lidar com esse padrão de vida. Se vem algo novo que vai me tirar dessa zona de conforto, me assusta. Então, acho que todas nós, não sei exatamente a história de cada uma, mas eu me lembro que eu também tive as minhas vivências de chegar meio perto do grupo e, não, isso não é para mim, né? Até a gente realmente assimilar que é. Mas é corajoso o negócio. Então, mas a codependência, às vezes, é tão grave, né, na pessoa, e ela não consegue ser um indivíduo inteiro. Ela acha que ela tem que ser a metade do outro. E isso a gente ouve, você falou aí de gerações, de histórias, né? A gente nasce assim, após o casamento, os dois se tornam um. Né? A gente ouve muito isso.
O meu filho é parte de mim, ele nasceu de mim, então isso aí já vem sendo construído dentro da gente, né? Então, como que a gente vai transformar esses chavões a nosso favor para trabalhar a nossa individualidade? Como é que você acha que a gente tem que fazer? É justamente isso, né? São muitas crenças e a gente tem uma cultura e questões que nos afetam que vão reforçando isso, né? Então, até essa questão que você colocou a casa é um só, a música é porque se eu largo, eu morro, coisas assim, enfim, é tudo favorecendo a gente ter essa fusão emocional, né? E isso para quem já tem, de alguma maneira, as suas feridas da infância, suas carências da infância, digamos assim. Então, eu vivi sensações de abandono, de negligência, de rejeição. Então, hoje eu tendo a fazer o quê? A querer consertar aquilo que na infância não deu certo. Então, eu vou buscar alguém que possa me dar. E não é só alguém, meu marido ou meu cônjuge, é um relacionamento. Então, eu posso projetar isso no meu filho, né? Eu fui abandonada na infância emocionalmente ou fisicamente até. O meu filho não vai passar por isso. Então, eu quero fazer tudo tão diferente que a gente acaba polarizando o que a gente sabe, que a nossa geração acaba sofrendo com essa questão de farei tudo diferente do que vivi, sendo que, na verdade, se a gente está aqui hoje é porque muita coisa foi boa, né? Então, eu acredito que como desconstruir esse romantizar o estar com o outro como uma fusão, é um processo que, infelizmente, vem acontecendo por meio da dor, né? Então, quando eu percebo que eu não estou dando conta de tanto controle em cima do outro, de tanto viver a vida do outro, seja ele meu filho ou meu marido, aí eu começo eu preciso respirar, eu preciso permitir que ele respire. E quando a gente começa a fazer pequenos movimentos de separar a individualidade, as relações vão ganhando com esse respiro, né? Como se a gente oxigenasse a relação. Ela está lá definhando, porque um está sobre o outro. E aí a gente vai criando esse respiro, cada um na tua individualidade, trazendo um novo fôlego para a relação. Tanto dos pais e filhos, quanto muitas vezes até dos irmãos, quanto dos cônjuges, né? As relações fusionadas são relações tóxicas, né? Então, a gente precisa criar esse espaço para a individualidade, para que quando estejamos juntos, façamos exatamente aquele que é o movimento do se relacionar, que é trocar, que é compartilhar, que é contribuir, e não, né, subir em cima e ser o cuidador extremo e sufocar e não permitir que o outro seja quem ele é, em aniquilar a experiência da outra pessoa. Existe um conceito que eu gosto muito de constelações familiares, que fala sobre a questão da ajuda, né? Que a ajuda real é aquela ajuda que a gente dá com o que a gente pode e com o que o outro precisa. E muitas vezes dentro da codependência a gente faz o quê? A gente dá mais do que a gente pode, os nossos recursos são limitados, mas a gente esquece, e a gente dá mais do que o outro precisa, porque ele não está nem pedindo e a gente está fazendo. Então, esse movimento é de uma ajuda chamada de ajuda disfuncional. A ajuda que realmente tem força é o que eles chamam em constelação familiar de ajuda discreta. É aquela ajuda que você sabe exatamente o ponto que é real, que o outro precisa de você e que você tem condições de dar. Mais do que isso, você está se machucando, buscando algo que você não tem e aniquilando o outro da possibilidade dele ser sua plenitude, em busca dos seus próprios, de andar com as próprias pernas, de ter autonomia, né? Então, eu gosto muito dessa questão aí, desse olhar sobre a ajuda em relação à codependência, porque, infelizmente, uma das principais características é essa, o cuidar excessivamente, né? Eu vou agradecer aqui a participação do Gabriel Mori com a gente. E as mamães leoas que estão aqui hoje. Muito bacana a participação de todos vocês. A gente fica muito contente em poder estar aqui acrescentando mais e mais e mais e mais, cada vez mais. Se a gente puder estar participando aqui com vocês, vai ser sempre o maior prazer para a gente. Beijão para o Gabriel e para as mamães leoas. Gracinha aí. Ele é, né?
Ele traz uma manada de leoa junto com ele. É verdade. Ó, elas estão perguntando aqui como que faz para a gente lidar com o medo de prejudicar a recuperação do adicto. Uhum. Então aí a questão do medo de prejudicar a recuperação, uma sensação de pisar em ovos, né? Se eu for muito adiante, eu posso prejudicar. Se eu segurar muito, eu também posso prejudicar. Eu creio que uma das maiores ferramentas para lidar com medo, além, antes de mais nada, da espiritualidade, né? Porque eu acho que é o medo que nos dá a coragem necessária para enfrentar os desafios de qualquer natureza, e eu acho que essa coragem vem da espiritualidade, em primeiro lugar, mas quando a gente fala em algo que não seja espiritual, algo que seja mais concreto, eu acredito no conhecimento e na informação. Né? Então, quando a gente entende a doença, entende o manejo da doença, entende a nossa dificuldade em se relacionar com esse indivíduo e vai conhecendo o nosso sistema familiar, a dinâmica dele, a gente começa a dar pequenos passos sobre algo que nós estamos conhecendo. E não é algo que fica na fantasia e isso é assim que funciona. Não, não funciona para todo mundo da mesma forma. As famílias não são todas iguais, né? Por mais que a gente tenha grandes princípios norteadores no amor exigente, ou grandes princípios norteadores em todas as teorias, cada família tem a sua história, a sua resiliência, a sua forma de funcionar. Então, o conhecimento do externo e da nossa família, do nosso indivíduo, é que nos dá a condição de sair do medo. O medo é justamente não só a ausência da fé, que a gente fala em espiritualidade, mas a gente tem medo por quê? Porque a gente não conhece, a gente tem medo do desconhecido. Então, quando eu passo a conhecer a minha dinâmica, olha, o que eu sempre fiz na minha relação com meu filho que foi disfuncional. Então, agora eu começo a criar outros funcionamentos que podem dar certo. Então, eu começo a ir para um novo direcionado. Então, eu vejo que a maior ferramenta, depois da espiritualidade, para lidar com o medo, é o conhecimento. E, por isso, então, é importante a gente estar nessa ideia de estar sempre conversando, levando informação, porque eu acho que é isso que começa a ajudar as pessoas a saírem desse isolamento, de todos os sentimentos aí relacionados à família, ao impacto, né? Porque a gente começa a entender como as coisas acontecem, a gente partilha, a gente cresce, a gente sabe que uma pessoa quando chega, depois de um tempo que ela está em amor exigente ou em um grupo de apoio, ela é tão munida de conhecimento sobre a dinâmica dela, que ela começa a ter coragem de tomar as atitudes. Então, eu acredito que seja o conhecimento. Eu vou fazer um comentáriozinho aqui para o pessoal. Sim. A internet, ela tá muito ruim mesmo, então vão ter horas que vai dar uma segurada aí, uma travada. Mas a gente pode voltar a falar do assunto se vocês precisarem ouvir um pouco melhor sobre o assunto, que vocês estão acompanhando a gente, tá? Pode falar, Su. A Romina até já falou um pouco sobre o que eu ia perguntar para ela. Eu estava aqui vendo que as pessoas mais saudáveis são as que lutam pela sua individualidade, porém enxergando a importância do outro, né? Os grupos de apoio nos dão essas ferramentas. Sem dúvida. Eu acho que do princípio ao fim, ou do primeiro princípio ao 12º, ou do primeiro passo ao 12º passo, seja o manejo que for, né, do grupo de autoajuda ou de apoio, a ideia é sempre essa, nos tornar indivíduos, e não mais, como a gente estava falando agora, como a Tânia falou, metade de nada, né? Nós não somos metade de nada, nós somos inteiros e nos complementamos nas nossas relações. E quando a gente fala no grupo, né, como vai você, é o convite à sua individualidade, quando a gente busca na reunião, a pessoa às vezes traz uma fala, e isso é muito comum nos grupos de cônjuge, sempre foi e continua sendo, né? A partilha direcionada totalmente para o outro, né? Então, a pessoa abre o microfone, agora é microfone, né? Não é mais a sala. Abre Daqui o microfone. Daqui a pouco, no presencial, vai estar todo mundo de microfone lá.
Vai ser um estranhamento, só não vamos nos estranhar por causa dos abraços, né? Que a gente já está com saudades. Mas assim, começa a partilha, muitas vezes, eu estou feliz porque ele, ou eu estou triste porque ele, ou ele fez isso, ele fez aquilo. Então, é como se eu fosse parte dele, né? Então, aí a gente retorna a pergunta, mas e você? Tá tudo bem comigo, porque eu não consigo ainda digerir essa diferença, né, entre os indivíduos. E aí o nosso objetivo no grupo, através de todos os princípios, se a gente for olhar cada um deles, né, nos remete a olhar raízes culturais, olhar para a nossa história, cônjuges também são gente, né? Quando a gente fala no grupo de cônjuges, a gente fala cônjuges também são gente. Então, tudo que a gente começa a ter de humanização no nosso papel da conjugalidade, começar a separar o papel da esposa do papel, muitas vezes, que ela representa da mãe ou busca representar. Então, tudo isso vem, sem dúvida, em todos os princípios, nós somos convidados a exercer a nossa individualidade, cuidar de nós, estarmos bem conosco, para que aí a gente possa refletir no outro. Eu só posso me relacionar bem com o outro se eu me relacionar bem comigo. E existe uma das autoras de codependência, não sei agora se é a Melody Beach ou alguma autora internacional, que fala: a codependência é a inabilidade de nutrir relacionamentos saudáveis consigo e com o outro. Então, eu não tenho um relacionamento saudável com o outro porque eu também não tenho comigo, né? Então, não tem por onde, tem que passar por aqui, né? Então, isso é a individualidade. Acho que é a Melody que fala isso, porque depois que eu li aí, foi um soco na minha cara. Eu falei, caraca, e agora? Lá na minha casa, eu nunca fui criada desse jeito, como que eu vou mudar? Exatamente. Mas você falou aí da metade, né? Eu não sou metade. Um dos chavões eu vou achar metade da minha laranja. Como assim, né? Deus me fez uma laranja inteira, né? Não só metade. Ou a tampa da panela, né? A tampa da panela. Não, tudo bem que às vezes você cozinha até sem tampa, né? Mas metade de laranja é para acabar, né? Romina, tem uma pergunta aqui do nosso amigo Chico Saldão. Obrigada por estar aqui. Nosso querido, muito querido ele, né? Um companheirão, parceirão. Ele está perguntando aqui, e o homem codependente? Ciúmes é sinal de codependência? Bom, o homem codependente, coitado, é um homem tão pouco lembrado, né? A gente até brincou no sábado passado, né? O Luiz Fernando até falou na reunião, poxa, mas não significa que não tenham homens codependentes, mas, gente, a gente abre essa tela aqui, tem 119 mulheres e um homem, que é o Nivaldo, né? Por que isso acontece? Porque culturalmente, eu acredito que até em função dos aspectos também religiosos, nós fomos muito mais incentivadas a permanecer na busca das relações, mesmo que em dificuldade, do que o homem. Agora, não existe homem codependente? Claro que existe. Não são só falando na conjugalidade, mas os próprios pais que acabam tendo dificuldades no relacionamento com os filhos, porque também viveram as suas dificuldades, mas a busca pela ajuda é muito mais... a gente vê muito mais a busca da ajuda da mulher. Então, eles existem, viu? Mas não estão aí à vista. Quem sabe com o tempo a gente consegue ter a participação mais efetiva. E temos grandes representantes, né? E a questão do ciúme, se é um sinal de codependência, eu acho que a gente pode dizer que o ciúmes ele é presente na codependência. O ciúmes ele pode ser o sinal de diversas outras questões, mas na codependência ele costuma vir atrelado, por quê? Por causa da baixa autoestima, né? Então, se a codependência é caracterizada pela baixa autoestima e o ciúmes é justamente a falta de segurança em mim, existe essa correlação, tanto na codependência como na dependência afetiva. Porém, eu acho que é sempre importante a gente lembrar que tudo isso que a gente está falando sobre codependência, padrão e o que é e o que não que o mais importante é a gente saber que tudo isso a gente pode adquirir outras formas de viver, mesmo a questão dos ciúmes, né? Claro, a gente não está falando aqui de ciúme patológico, que tem uma outra dimensão, uma outra questão a ser olhada, mas os ciúmes que faz parte, por exemplo, de um contexto de baixa autoestima, quando a gente começa a trabalhar a nossa autoestima,
claro que os ciúmes tendem a diminuir, a gente começa a confiar mais em nós, na nossa relação, porque estamos bem conosco, né? Então, sim, eles andam juntos, sim, tanto no homem codependente como na mulher, né? Ô, Vina, nós temos Veio uma pergunta. representar, né? Veio representar o universo masculino. Veio. Nós temos uma pergunta aqui da Débora Santino. Ela pergunta, quando a recaída do codependente acontece? Quem recai é o codependente. Mesmo quando o adicto está bem, como retornar à sobriedade? Eu sempre soube que a minha recaída vinha primeiro. Sempre. Toda vez eu ia lá de bom na minha recaída e eu ficava lá, ó. Vou esperar agora dele. Sem dúvida, né? Na relação, um impacta o outro, né? Mas quando a gente pensa, por exemplo, nos processos individuais, ou falando de individualidade, se nós pensarmos que a nossa construção da nossa libertação da codependência, do nosso novo padrão de relacionamento, depende do nosso autocuidado, do nosso autoconhecimento, da nossa autoestima, nós temos capacidade de recair sem necessariamente ter nenhum aspecto que foi deflagrado por ele. Né? Então, a gente também tem autonomia, tanto para o bem quanto para o mal, quanto para levantar, quanto para cair. Né? Então, também é uma capacidade nossa recaída. Mas, claro, que quando acontece a recaída do nosso parceiro ou da pessoa com o qual a gente vem tendo a relação aí mais intensa na codependência, é quase que automático, porque ainda nós estamos frágeis e ainda temos uma maior propensão, probabilidade de também ter os nossos comportamentos afetados pela mudança de comportamento do outro. Porém, né, eu acho que até há algumas semanas, uma das pessoas que eu atendo, que foi muito, muito bacana o comportamento dela, que houve uma questão, e rapidamente ela percebeu os pontos que ela já começou a patinar, né? Então, ela rapidamente já volta para algumas atividades e tal, e aí, conversando com ela, eu falei, o que você percebeu que mudou, né, desde que aconteceu? Ela falou, eu percebi que eu já não tenho mais vontade de praticar os meus autocuidados como eu tinha antes, então já não queria ir para a caminhada, eu já não queria levantar da cama. Por quê? Porque aquilo ainda está condicionado a algo externo, né? Então, estou fazendo isso, mas porque nós estamos bem. E também a dificuldade na comunicação, que até então ela estava conseguindo ser mais assertiva, mas quando ela percebe que o outro recai, ela começa a se questionar, será que eu estou falando muito não? Ou será que eu estou falando muito sim? E aí eu não consigo mais lidar com assertividade. Mas quando eu volto para o meu grupo, ou para a minha terapia, ou para o meu grupo de apoio, ou para o meu programa, eu vou novamente voltar para o caminho. O que a gente não pode é fazer mais ou menos aquilo que a gente faz na dieta, né? O famoso meter o pé na jaca, né? Já que eu recaí, então não vou voltar mais para lugar nenhum, não vou para grupo, tá tudo perdido. E não, né? Eu acho que é o mesmo processo da recaída do dependente, quando a família fala, recaiu, voltou para estaca zero, nada funcionou, o tratamento não valeu nada, isso não existe, né? São degraus que a gente vai caminhando e que horas a gente volta, mas a gente volta e sobe de novo, a vida é assim. Agora, desqualificar a nossa caminhada quando a gente recai, também é um processo de autossabotagem que a gente faz com a gente. Então, vamos começar de novo. Acende a vela de onde ela parou de queimar, né? Que ela vai continuar queimando daquele lugar. Eu tenho aqui a Ana Célia também, que ela perguntou como que a gente faz com a rebeldia por parte do adicto. Eu acho que essa rebeldia, ela entra muito também com o nosso comportamento, né? Porque a gente acaba primeiro se esquecendo, ele começa a ficar rebelde, a gente começa a querer cutucar mais e mais e mais, pelo menos assim funcionava dentro da minha casa, né? Quando eu via que ele estava ficando rebelde, eu começava a cutucar mais ainda para ver até onde ele ia chegar. De repente, ele estava recaído. É essa coisa da ação e reação, né? O codependente, ele tem um perfil extremamente reacionário, que reage a tudo que acontece, né? Então, a gente não consegue passar pela situação sem tomar para nós. Então, se ele está rebelde ou com comportamentos rebeldes,
deflagra algo em mim que eu quero devolver para ele. E aí começa esse comportamento agressivo de um, depois do outro, do outro, do outro, e isso vai crescendo, né? Mas como lidar com a rebeldia do outro é permitindo que o outro viva o que ele tem que viver e eu vivo o que eu tenho que viver. Eu não vou entrar nesse, como é que eles falam nos grupos dele? Não compro o meu barulho, não entra no meu barulho, o barulho é meu, né? Então, se ele está rebelde e a gente entra no barulho, como, né, a gente está vendo aqui, isso acaba deflagrando também uma coisa que vai crescente. Mais uma vez, acho que a gente volta lá para o começo, para o desligamento emocional, né? Ele está com esse comportamento, isso é ruim, é nocivo, mas como é que eu me desligo desse comportamento, dessa emoção, da rebeldia, e continuo a minha trilha em direção à saúde emocional e etc., né? Acho que volta para o nosso primeiro ponto. No nosso grupo aqui em Campo Grande, tem um senhor que ele vende uma água milagrosa. Ele vende, aí ele fala assim, sabe como que você vai resolver o seu problema? A hora que você quiser falar alguma coisa, enche a boca dessa água. Enche e segura. E ele vende muito essa água, viu? Ele vende, né? Imagino. Deve vender a rodo. Enche a boca de água e não enrola. Tá? Água na boca. Mas essa relação da codependência, quando o seu desafio, né, o seu companheiro, o filho, etc., não está mais na ativa, né, e essa confiança de você em relação a ele demora para acontecer. Então, qualquer coisa, qualquer olhar diferente, tudo você desconfia, porque foram anos. Sim. E o dependente, quando ele está em recuperação, que ele trabalha isso nele, ele também vai saber disso, né? Que ele vai ter que conquistar esse espaço de nos dar segurança, de credibilidade, né? Então, isso é demorado. Né? Tudo é demorado. Sim. Por isso que fala, amor exigente, ele funciona. Né? Amor exigente, a gente sempre repete, não é para quem precisa, é para quem quer. Então, os grupos vão te dar tudo isso. Só que cada um tem o seu tempo. Certo, Romina? Cada um assimila de um jeito. Sem dúvida, eu acho que é essa questão mesmo. Nós temos todas as ferramentas, mas como cada família caminha, como cada indivíduo caminha. Então, a gente não pode exigir, né? É claro que a gente tem o papel como voluntário de orientar, de mostrar, de até incentivar as pessoas a darem mais de si. Mas nós precisamos respeitar os processos, a prontidão de cada um, o que cada um dá conta, né? Porque, inclusive, essa é uma questão muito presente nos cônjuges, que sempre, acho que muitas vezes vem a pergunta, eu não sei se é hora ou não é hora de eu me separar, né? É como se sempre tivesse rondando essa ideia, separa, e falo, gente, não a questão não é essa, a questão é como é que eu vivo o meu processo para um determinado momento, quando eu tomar essa atitude de ir ou ficar, que seja totalmente consciente, que seja livre de dor, não de dor de separação, que sempre vai ter, mas livre dessa dor de que eu não sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo, eu elaborei isso durante muito tempo, eu fiz uma escolha em ficar ou em ir, mas a prontidão e o respeito a como cada um vive o seu processo é fundamental. E a questão da confiança, infelizmente, né, eu acho que é um dos pilares que mais são abalados, né, com a vivência aí da dependência e dependência química em relação ao codependente, e que, infelizmente, demora para ser reconstruído, né, que é a velha história aí da confiança, do vaso quebrado, etc., demora sim, e nós precisamos também respeitar. E, por um lado, o dependente, ele quer rapidamente que a família volte a confiar. A família, por outro lado, tem o teu processo também, então é algo que também precisa ser alinhado, respeitado de um membro para o outro, mas é muito importante olhar para essa questão da confiança, sem dúvida. A gente percebe assim, que quando a gente tenta seguir os princípios, a gente passa a reconhecer cada ponto nosso de individualidade.
para qualquer relacionamento. E a gente passa a ser rejeitado. Os relacionamentos passam a ficar mais difíceis. Como que a gente faz para tomar a decisão de, na sua opinião, assim, né? Tomar a decisão de ficar e continuar no relacionamento, porque quando você começa a mudar, todo mundo à sua volta começa a perceber que está ficando cada vez mais difícil você manter aquela relação, né? Teria, assim, alguma coisa que a gente precisa reconhecer ou respeitar? Não sei se eu conseguir ser clara, assim. Porque quando a gente começa mesmo a entrar essa individualidade, todo mundo acha que você está perdido, porque você está indo para um caminho e seu companheiro para outro, né? Como que a gente lida com essa situação? Eu acho que tem vários pontos na questão que você traz, né? Deixa eu ver se eu consigo trazer aqui como eu entendi. Primeiro, essa questão de que quando a gente começa a trabalhar nossa individualidade, deflagra nos outros essa questão de tá egoísta, tá diferente. O que acontece? Existe um movimento sempre que nos vai tentar nos levar para o padrão anterior. Esse movimento é o movimento da relação, seja do casal, da família. Então, vocês podem perceber que, às vezes, dentro da nossa família, quando a gente começa a fazer um movimento em ser diferente do que era, por exemplo, nossa família de origem, existe essa questão do que você falou, somos rejeitadas ou somos estranhadas, somos colocadas num outro momento ali da família, num outro espaço, porque a gente passa a não funcionar da maneira que a família funciona, então é estranho. Isso é uma coisa do próprio sistema familiar que refuta aquilo que é diferente. A gente está acostumado com aquele movimento igual, familiar, que a gente sabe lidar, de repente vem muita coisa diferente, tem uma tendência a querer fazer tudo voltar a funcionar como era antes. Então, esse é um ponto. Agora, essa questão do ir ou ficar, do tomar a decisão, o que eu tô, por que as pessoas acham que quando um está indo para um lado, o outro está indo para o outro, aí vai depender de cada relação. Quando a gente deflagra crises, no momento, pode até acontecer, aparentemente, desse casal ou dessa relação tá cada um por um lado. Mas a ideia é que depois que essa crise bem administrada, que vem um alinhamento, né? Então, naquele momento ali, nossa, tá tudo de pernas para o ar. Mas depois o alinhamento é de que forma? Alinhamento, eu não digo necessariamente que o casal, por exemplo, na conjugalidade, vai ter que ficar junto para alinhar. Muitas vezes o casal vai ficar separado e vai ficar bem. A maneira daquele casal viver é daquela forma. Eles têm um relacionamento melhor sendo pais daquela criança, ou sendo amigos, sendo fraternos, mas na conjugalidade não é assim para eles, para aquele casal. Ou não, aquele casal, depois daquela crise, eles conseguiram, então, tirar as questões que não estavam sendo funcionais e começaram a ter uma relação. Agora, a gente precisa ter, mais uma vez, paciência para viver os processos, né? A entender que a crise, a montanha-russa, a onda que sobe e que desce, isso faz parte da vida. Não dá para a gente querer ter as respostas todas ali no momento. Eu acho que o AE nos traz essa possibilidade, porque tanto a dependência como a codependência tem impulsividade, tem imediatismo, a gente quer a solução para aquela hora, né? A gente chega no grupo querendo a solução para aquela hora. Quando a gente vai pela primeira vez para o grupo, mágica, né? A gente acha que não, olha, hoje à noite eu vou num lugar que me falaram, amanhã eu já tenho a resposta porque eu quero, né? A primeira vez. É meio que assim, estou indo num lugar mágico, né? Amanhã eu tenho certeza que vai estar tudo resolvido. Aí quando a gente volta e vê que não, que é um caminho, aí muitas vezes a pessoa fala, não vou voltar, porque não era aquela questão que ela achava que iria ter, e outras, quando voltam e se dão essa oportunidade, conseguem entender que é tudo um processo. Isso nos ajuda a lidar com a nossa falta de paciência, a gente começa a entender que a gente precisa respeitar os processos, né? Mas essa coisa do ir ou ficar... A gente fala que funciona. Eu fui lá na primeira reunião, eu nem vi isso, não. Funciona? Como assim? Eu já queria voltar com tudo resolvido, meu Deus. Não é? Me falaram o que era para fazer. Mas o que a Romina colocou aí, eu achei bem interessante, que nesse processo, nesse caminhar, a gente precisa treinar muito a assertividade, né?
expor o que você está fazendo para o outro. Porque por muitas vezes você quer ir num lugar que a pessoa não quer ir, né? Então, você precisa expor para ela diretamente, claramente, olha, eu vou, mas não vai acontecer nada, né? Eu estou dentro da relação. Então, assim, ser uma pessoa assertiva sobre o que ela está fazendo, o caminho de volta a si mesma que ela está trilhando. E a Andréia tem uma perguntinha aqui. O codependente, então, consegue ter um relacionamento afetivo saudável? Claro que sim. Senão não estaríamos aqui, Andréia. Mas veja só, eu tenho uma moça do AE, eu acho é do Rio Grande do Sul, né? Eu sei que ela é do Rio Grande do Sul, não lembro o nome do AE agora, mas eu fiz recentemente uma live com ela no final do ano, a Bruninha, que ela é muito querida, né? E ela deu um nome para a live, algo assim: codependência não é segunda pele. Porque existe aquele conceito de que serei eternamente, não tem jeito, todos os meus relacionamentos vão ser ruins, tenho o dedo podre, não sei o quê, tem toda uma coisa, né? Nunca dá certo. Tinha uma amiga que falava assim, como é que é? Eu tenho para-raio de louco. Para-raio de louco, aquele outro, como é? Curva de rio. Tem um monte de coisa assim. Tem várias coisas assim. E, na verdade, é só a busca, a tentativa de estar buscando no outro aquilo que nós precisamos dar a nós mesmas. Quando a gente entende que a gente, dando para nós, essas feridas vão ser refeitas, eu não preciso buscar isso no outro, eu tendo a buscar relacionamentos saudáveis, né? Então, sem dúvida é possível, mas não tem como a gente esperar ter relacionamento saudável enquanto a gente continuar vivenciando esse mesmo padrão. Não me cuido, não me olho, quero só cuidar do outro, etc. É isso que vai ser. Agora, quando a gente se propõe a realmente passar por esse processo, claro que podemos ter relações saudáveis. E não só na conjugalidade, mas todas elas, né? Uma consideração, assim, que para mim fez total diferença, eu trabalhar isso na minha vida, né? Meu marido, ele teve 7 internações. E durante as internações dele, eu me cuidava, eu fazia e acontecia, eu era eu mesma, eu adorava, nossa, super liberdade. Quando ele saía, eu queria colocar horário, eu queria colocar as coisas que ele deveria fazer, procurar emprego para ele, tá ali sempre controlando a vida dele. Aí eu passava a me esquecer de novo. Nessa última internação que nós tivemos, há uns quase 4 anos atrás, ele chegou em mim e falou assim, por que você não volta pro grupo? Aí eu peguei e falei assim, mas eu tô bem, eu não preciso do grupo. Aí ele pegou e falou assim para mim, não, você precisa do grupo, porque você já tá querendo fazer as coisas por mim? Aí eu peguei e falei, nossa, cara, como que ele observou a minha recaída, né? Aí eu peguei e voltei lá pro grupo, chamei as meninas, falei, eu posso chegar aqui? Abre a porta aqui para mim. Aí comecei a me trabalhar novamente. Aí ele foi atrás do próprio emprego, ele mesmo foi atrás das considerações da vida dele, de grupo de narcóticos, ele mesmo foi atrás do tratamento dele. E aí eu vi que a gente tinha essa individualidade, que eu não precisava fazer as coisas por ele. Mas isso me doía todo dia, porque todo dia ele falava assim, eu tô indo no grupo sozinho. Eu falava, meu Deus do céu, vai se perder no caminho. O que eu vou fazer? E assim foi criando a minha individualidade, né? Hoje ele tem o emprego dele, faz as coisas dele, não temos mais aquela questão de mesmo horário, vamos fazer tudo junto, sabe? Mas foi uma questão assim que para mim, ele mostrou, dentro desse tratamento todo que a gente passou, ele falou para mim, olha, volta lá pro grupo, você já tá pelo amor de Deus, volta pro grupo, larga do meu pé. Mas vocês sabem, até ia falar sobre que conciliar, né, a individualidade no relacionamento. Tinha até aqui uma pergunta, como fazer isso em um relacionamento com dependente químico? Mas a Yara já respondeu essa pergunta, foi o que ela fez. É você participar de grupos também, não é verdade? Escutamos uma vez, Tânia, você lembra disso? Uma comunidade terapêutica, dependentes, né, que estavam lá em recuperação, nos tratamentos, falando que eles queriam que os pais participassem, porque eles precisavam que os pais participassem
para também ajudá-los, porque senão continuava aquela mesma coisa, né? Então, na relação com o dependente químico é esse. O dependente químico, quando ele está em tratamento, a família tem que estar também. Sim. Não é verdade? Né? E quantas vezes eles pedem e clamam por isso? E a gente não percebe. Verdade. A gente não dá ouvido, né? Igual quando ele virou para mim e falou assim, por que você não volta pro grupo? Eu falei, nossa, o guri tá louco. Nunca pensei tá falando que assim ouvi pra mim, isso, né? Exatamente. A gente até tinha uma pergunta aqui da Débora também, como restabelecer o diálogo na relação sem medo. A Romina também já respondeu, Débora, então, quando você rever a live, você vai ver, ela falou do medo. É só para dar uma satisfação para ela, né? Gente, nós passamos 10 minutos. Eu não gosto. Já? Nossa! Eu não gosto. Que pena, né? A gente fica aqui a noite inteira, se deixar, né, Romina? Verdade. Aqui nenhuma de nós quatro gosta de falar. Não, quase nada. Mas eu queria falar uma coisinha aqui, porque eu vi aqui a Andréia Rocha falando, já o meu desafio fica preocupado com a minha participação no Amor Exigente. Mas eu fico mesmo, né? Porque você vai começar com conhecimento, você vai aprender, você entendeu? Então, existe os dois lados. Isso vai até ao encontro dessa questão que o Chico colocou, né? O ciúmes ou essa dificuldade em permitir que o outro cresça no grupo, também relacionado à baixa autoestima dele, né? Então, se essa mulher começar a ser muito individual, será que ela vai querer se manter nessa relação? Quando, na verdade, o que ela está buscando é uma maneira de manter a relação saudável, né? Então, é algo que tanto um quanto o outro acabam tendo receio de que o outro saia da relação se adquirir saúde emocional, quando, na verdade, todos precisam adquirir para poder continuar vivendo juntos, né? Isso, aí vai a assertividade, né, no diálogo. Exato. A clareza, né? Saber se comunicar, ter clareza, né? Ter sinceridade, né? Ter clareza na relação e sinceridade, né? Eu acho que isso aí também mesmo vai muito dentro desse tema da individualidade, né? Verdade, Eu acho que tem tantas coisas que a gente ainda tinha que falar. Pois é! Poxa vida, a gente só começou. Esse tema pela segunda vez, eu acho. Na próxima, tá ok, amiga? Claro, sempre. Infelizmente, o nosso horário aqui, né? E passa tão rápido, né? Muito. O papo foi tão gostoso, né? Muito obrigada da sua disponibilidade, Romina, Miranda. Eu sei que você agradeço. Tem coisas, mas muito obrigado. Aprendemos muito, tivemos muitos comentários sobre o aprendizado realmente, né? Que bom a gente poder trocar essa experiência. Okay? Fico muito feliz, agradeço muito a vocês três e sempre que possível estaremos juntas. Com certeza, eu sei que a gente estava querendo muito que você fosse a quarta da telinha, viu? Tô atrás da Romina faz tempo, né, Romina? Mas ela realmente tem bastante convite e ela está sempre disposta, né, a abraçar o mundo também, ajudar todo mundo. Muito obrigada, gratidão, viu? Imagina. Gratidão. Esses dias eu brigando com a Tânia, eu falei assim, eu tô aqui na reunião com a Romina e tal, né? Você já chamou ela? Você já conseguiu falar com ela? Obrigada, Romina, por todo esse carinho. Muito obrigada. Um beijo para vocês. Até uma próxima. Um beijo para todos. Até.